Existe um inimigo que impede vocês de chegarem até a fluência. Jeff, como isso é possível? Nós somos o país que mais estuda inglês no mundo, mas apenas 1% da população brasileira fala inglês fluentemente hoje? Como isso é possível, cara? E o inglês te entrega essa liberdade, te entrega uma liberdade de pensamento, uma liberdade geográfica, uma liberdade de conexões, uma liberdade na sua carreira, tá bom? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal English Secrets, e aqui quem fala com vocês é o Jeff. E galera, no vídeo de hoje nós vamos bater um papo aberto e bem sincero sobre aprender inglês, tá bom? Por que você aí que já tentou aprender inglês e não conseguiu chegar até a fluência, e você que está começando essa jornada agora de aprendizagem da língua inglesa, dificilmente vai conseguir chegar até a fluência? Por que eu digo isso pra vocês? Porque é o seguinte, isso não é culpa suas, tá bom? Não é culpa suas. Vocês foram jogados num jogo de soma zero, onde vocês perdendo, muitas pessoas ganham em cima disso, tá bom? Então eu quero que vocês entendam que existe um inimigo que impede vocês de chegarem até a fluência. E o segredo está em entender as regras do jogo, entender as regras do jogo para mudar esse destino que vocês vão encarar, tá bom? Que inimigo é esse, né, Jeff? Esse inimigo é o sistema educacional brasileiro e a maneira como nós aprendemos as coisas aqui nesse país. Isso se reflete diretamente em um ponto. O Brasil é o país que mais estuda inglês no mundo. Nós temos vários e vários cursos aí, mas nós somos apenas 1% da população brasileira fala inglês fluentemente hoje. Então, Jeff, como isso é possível? Nós somos o país que mais estuda inglês no mundo, mas apenas 1% da população brasileira fala inglês fluentemente hoje? Como isso é possível, cara? Não tem lógica. Galera, o sistema, né? Esse inimigo, que é o sistema educacional brasileiro e a maneira como a gente aprende as coisas aqui, ele não quer que você tenha liberdade. E o inglês te entrega essa liberdade. Te entrega uma liberdade de pensamento, uma liberdade geográfica, uma liberdade de conexões, uma liberdade na sua carreira, tá bom? E pro sistema não é bom que você tenha essa liberdade. É bom que você simplesmente siga a cartilhazinha, siga aquele roteiro que lhe foi dado, tá bom? Então, você precisa se libertar disso. Então o inglês vai te entregar isso. O inglês ele vai te entregar uma liberdade de conexão com pessoas de diversos países, de diversas culturas. Você terá acesso a filmes, séries, livros e músicas, entretenimento, né, que está disponível somente nessa língua, ou que pode ter origem de outra língua, mas está disponível somente no inglês porque não tem uma tradução para o português ainda. Você também terá acesso a recursos e informações que estão disponíveis somente na língua inglesa, que ainda não foram traduzidos para o português. E as pessoas que têm acesso a esses recursos e essas informações, elas estarão nadando em oceanos completamente azuis aqui no nosso país. Por que eu digo isso, né? Porque essas pessoas que importam essas informações, esses modelos de negócios, essas ideias dos Estados Unidos e aplicam aqui no nosso país, elas não têm concorrentes, elas têm poucos concorrentes. Então, por que eu digo isso também, né? Porque nos Estados Unidos, geralmente nos Estados Unidos e Europa, as tendências e inovações ocorrem nesses países primeiro para depois chegarem aqui. Depois que essas informações, essas tendências já foram testadas e aplicadas das mais diversas formas possíveis, essas pessoas inteligentes que conseguem ter acesso a essa habilidade, essa liberdade que o inglês te dá e importam essas informações e aplicam aqui, elas podem gerar fortuna para si e para sua família. Existem alguns exemplos de pessoas aqui que já fizeram isso. Por exemplo, o criador do Nubank. Ele simplesmente copiou o modelo de negócio do PayPal e aplicou aqui no país. Ele conseguiu inovar no setor bancário, que é um setor bem difícil, e gerou fortuna para si e para sua família. Outra pessoa, o Thales Gomes, criador da EasyTax do Rio de Janeiro. Ele simplesmente copiou o modelo de negócio da Uber, quando foi consolidada lá nos Estados Unidos, e aplicou aqui no nosso país. Depois ele vendeu essa empresa e gerou fortuna para si e para sua família. Então, você que está tentando inovar na sua carreira, está tentando algo diferente, o inglês te entrega isso, te entrega essa liberdade de poder simplesmente ver modelos de negócios melhores que já foram aplicados e testados lá fora e aplicar aqui no país, podendo inovar em qualquer que seja a sua área de atuação, tá bom? Qualquer que seja ela. E o inglês também não te entrega só isso, tá bom? Na sua carreira. Ele te entrega também relacionamentos, conexões com pessoas de outros países, então você vai melhorar os seus relacionamentos, você vai se tornar uma pessoa mais confiante também, mais inteligente, mais enriquecida, né? Pela cultura mundial. Então você não vai ficar preso somente à bolha que a língua portuguesa te coloca. Agora você vai se tornar um cidadão global, então o mundo será o seu limite, não somente o português, tá bom? Não somente o português. E
Então, a gente sabe que existe um problema, existe um inimigo, mas a gente precisa de uma solução. E eu vou entregar para vocês a solução nesse vídeo aqui, tá bom? Para resolver esse problema e conseguir finalmente chegar até a fluência em inglês e finalmente conhecer as regras do jogo para conseguir ultrapassar essas barreiras, tá bom? E o que que eu conheci, né? Vamos lá. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu conheci um cara chamado Pierluigi Piazzi. E eu recomendo muito vocês que assistam a obra desse cara no YouTube. Tem aqui algumas palestras dele disponíveis no YouTube. E ele era um professor desses cursinhos preparatórios para o Enem. E ele teve milhares e milhares de alunos. E sendo professor desses cursinhos, tá ali com a skin in the game, né, com a pele em jogo ali, no sistema educacional brasileiro, ele conseguiu ter uma perspectiva muito boa do cenário que o sistema brasileiro está hoje, e ele conseguiu fazer um diagnóstico de como está a educação no Brasil, de que caminho ela está nos levando, tá bom? Existe até em uma das palestras, ele até discorre sobre isso, sobre o Brasil é uma das piores educações que tem no mundo. Então existe um exame que é feito mundialmente entre vários países chamado PISA. E o Brasil configura nas últimas posições desse exame, onde ele tem algumas matérias ali que são exigidas, por exemplo, português, línguas e raciocínio lógico, algumas matérias assim. E o Brasil configura em uma das piores posições mesmo, galera. É ridículo a nossa posição. Então, nesse país aqui, existe uma frase em uma dessas palestras do Pierluigi Piazzi que mudou todo o cenário para mim. Ele diagnostica o sistema educacional brasileiro da seguinte forma: nesse país a gente não aprendeu a gente foi educado a tirar boas notas e não aprender algo de verdade. Então, desde pequenininhos, nós fomos educados eu preciso tirar boas notas para passar nas provas, tá bom? E isso acarreta em quê? Isso acarreta que a gente não foi treinado para aprender uma habilidade de forma efetiva. A gente só está seguindo uma cartilha. Então, isso se reflete em mim mesmo alguns anos atrás. Quando eu estava no ensino médio, no ensino fundamental, eu pensava da seguinte forma: eu preciso estudar porque segunda-feira vai ter prova. E não a seguinte mentalidade: eu preciso estudar porque eu preciso aprender essa habilidade que é muito importante para mim. Então, essa é a mentalidade que a gente não pode ter, galera. A gente não pode ter essa mentalidade. E isso ocorreu bastante com a gente no nosso ensino médio. Tanto que muitas matérias e informações que a gente aprendeu lá atrás, a gente não faz ideia mais de como aplicá-las hoje em dia. A gente esqueceu delas totalmente, tá bom? Tanto que tem algumas coisas que eu até nem concordo muito, né, com o sistema educacional brasileiro. O sistema educacional americano é até um pouco melhor nisso, porque a gente aprende algumas coisas mais práticas para nossa vida, tá bom? Então a gente não... nos Estados Unidos, por exemplo, o modelo, a grade deles lá, eles incluem algo mais prático, por exemplo, culinária, marcenaria, mecânica, coisas que a gente consegue utilizar no nosso dia a dia, finanças, né? Como pagar um boleto, como entender sobre impostos, essas coisas. Mas é claro que não faz bem pro sistema que você aprenda essas habilidades, tá bom? Então o que a gente aprende nas escolas hoje é um conteúdo muito técnico, que a gente não utilizou nada para nosso dia a dia no futuro, tá bom? Muita coisa que a gente aprendeu lá na escola, no ensino fundamental e médio, a gente não utilizou na nossa vida prática, que é um conteúdo muito técnico e muito nichado, que não faz sentido, né? A gente poderia futuramente, né, fazer um gap para um lado e para o outro, mas não aprender essas coisas no nosso ensino fundamental e médio, tá bom? E tendo isso em mente, que a gente não estuda para aprender, a gente estuda para tirar boas notas, a gente precisa entender como estudar para aprender de verdade. Como é que a gente faz para aprender de verdade, então, Jeff? A gente precisa entender a máquina que a gente utiliza para aprender habilidades. E que máquina é essa? É o nosso cérebro, galera. Essa máquina que está aqui. O nosso cérebro, ele tem uma grande capacidade de aprender e adquirir informações, tá bom? Uma grande capacidade. A gente vai entender isso um pouco melhor. Deixa eu abrir aqui uma apresentaçãozinha para vocês. A gente vai aprender algumas estruturas aqui do cérebro na hora de aprender e adquirir informações, tá bom? O nosso cérebro tem duas estruturas para adquirir informações e aprender essas habilidades. A primeira é o sistema límbico, que ele é responsável pela nossa memória de curto prazo e também é conhecido como memória de trabalho, né? E a segunda é o nosso córtex, que ele é responsável pela nossa memória de longo prazo.
O Pierluigi Piazzi, ele faz uma analogia magnífica aqui. Ele faz uma analogia muito boa, que facilita bastante o entendimento aí. Para quem gosta de computadores, ele faz a analogia seguinte. O sistema límbico é como se fosse uma memória RAM de um computador. Ela possui um curto espaço de armazenamento, né? O armazenamento dessa memória RAM é muito pequeno e também é muito provisório. As informações que são guardadas dentro da memória RAM são descartadas rapidamente. Já o nosso córtex, ele faz uma analogia com o HD. O HD de um computador. Vamos utilizar um SSD, que é algo mais moderno. O HD já está um pouco ultrapassado, tá bom? O nosso córtex é como se fosse um SSD. Ele possui um vasto espaço de armazenamento e as informações que são guardadas dentro dela são permanentes. Podem ser guardadas permanentemente lá dentro. Aí tem um segredo aqui. O sistema límbico, ele funciona como um filtro. Toda e qualquer informação ou habilidade que a gente vai aprender na nossa vida, primeiro passa pelo sistema límbico para depois chegar ao córtex. E depois que chegar ao córtex, a gente consegue manter essa informação permanentemente. Mas como é que a gente faz para tirar a informação do sistema límbico e passá-la para o córtex, Jeff? Na memória RAM, né, na memória RAM para o HD, a gente consegue fazer isso muito facilmente apertando somente um botão, o botão do mouse ou um botão do teclado. A gente consegue transferir a informação da memória RAM para o HD ou SSD. Mas já no nosso cérebro é um pouco diferente essa transferência, essa escrita de informação. Para tirar algo do nosso sistema límbico e escrever no nosso córtex, funciona de um jeito meio estranho, mas eu vou explicar para vocês mais pra frente, tá bom? Mas eu já vou antecipar para vocês aqui. Pra gente aprender habilidades, existem duas maneiras, pela repetição e pela emoção. Vou repetir de novo, pela repetição e pela emoção. Essas são as duas formas da gente adquirir habilidades e informações, tá bom? Então, antes de eu entrar um pouco mais a fundo dentro dessas duas formas, eu vou explicar algumas características aqui pra vocês do sistema límbico e do córtex. Bora lá, galera! Como eu disse anteriormente, né, o nosso sistema límbico ele possui um curto espaço de armazenamento e a memória que é guardada dentro desse sistema límbico ela é descartada rapidamente pelo nosso cérebro. Por que ele faz isso, né? Por que o nosso cérebro faz isso, galera? O nosso cérebro ele é responsável por apenas 2% da nossa massa corporal e ele consome cerca de 20% da nossa energia diária que é adquirida por meio de nutrientes, tá bom? Então, um órgão tão pequeno ele consome tanta energia. Por que o nosso cérebro não guarda todas as informações? Ele já fazendo dessa forma, ele já consome bastante energia. Imagina se ele guardasse toda a informação que entra no nosso dia a dia. Ele ia gastar muito mais energia. Só que ele não pode fazer isso, porque ele é um sistema primitivo e também o nosso corpo não depende somente do nosso cérebro. O nosso corpo depende de outros órgãos também, tá bom? Que ajudam na nossa imunidade, os nossos músculos e tudo mais. Então essa energia tem que ser distribuída de uma forma que faça o nosso organismo sobreviver. E não somente toda essa energia para o nosso cérebro. Então ele tem que ser eficiente naquilo que ele vai guardar. Então, o nosso cérebro descarta muitas informações durante o dia. E para que ele guarde as informações, ele tem que entender duas coisas. Essas informações têm uma carga emocional positiva para mim guardar, uma carga emocional positiva ou negativa? Tem uma forte carga emocional para mim guardar essa informação? Se ela tem, eu vou guardar. Se não, vou descartar. E a outra é repetição. Se essa informação é me requerida o tempo todo, toda hora o meu portador, né? Vamos colocar aqui o Joãozinho. O Joãozinho, toda hora ele me requer essa informação, toda hora ele me pede essa informação. Então eu acho que essa informação é importante para ele, então eu vou escrever essa informação dentro do córtex para que ele tenha um acesso mais fácil para ela no futuro. Agora, caso o Joãozinho não faça esse requerimento toda hora pro nosso cérebro, ou então não tenha uma forte carga emocional, o nosso cérebro simplesmente vai descartar aquela informação, galera. Simplesmente vai descartar. A gente pode observar isso em alguns exemplos no nosso dia a dia. Por exemplo, o número de telefone que a gente precisa gravar, a gente anota ali rapidinho na nossa mente ali. E a gente tem que correr para poder discar aquele número em algum lugar, anotar em algum papel, porque senão a gente vai esquecer. Simples assim. Então, pensa no seguinte. Aconteceu alguma coisa e você precisa anotar a placa de um carro rapidamente que vai passar por você. Você bate o olho ali, vê a placa, vê o número da placa do carro ali que passou por você, que você precisou anotar. Só que você precisa colocar essa informação em alguma coisa mais estável rapidamente, para que você não esqueça dessa informação. Então... você precisa colocar no seu celular ou então em algum papel, porque essa informação vai ser descartada rapidamente e você vai perder aquela informação que era importante para você, tá bom? Você pode colocar um exemplo de lista de compras também. Vamos fingir aqui que a gente precisa fazer uma lista de compras no mercado. A gente precisa comprar pão, batata, legumes, né, temperos, essas coisas. Só que
A gente chega em casa depois, né? A gente vai pra fazer essa lista de compras somente mental. Não anotou em lugar nenhum, fez essa lista de compras somente mental. A gente vai acabar esquecendo alguma coisa. É fato, é fato. Ainda mais se a lista for grande. Com certeza a gente vai esquecer de alguma coisa. A gente vai chegar ali na hora de fazer a receita e vai lembrar: pô, esqueci de comprar o tempero XYZ. Sacanagem. Confiei demais na minha memória de trabalho, que é curta e gasta muita energia essa memória de trabalho, tá bom? Ela gasta muita energia. Então não é efetivo fazer dessa forma para que você faça tarefas importantes. Então nosso cérebro guarda aquela informação por um curto período só pra gente realizar uma tarefa ali, e depois que a gente realizou aquela tarefa ele descarta rapidamente, tá bom? Então acho que a gente entendeu aqui como é que funciona o nosso sistema de curto prazo, né? Da memória de curto prazo. Lembrando ali, né, geralmente essas informações guardadas dentro do nosso sistema límbico, elas podem durar horas ou até um dia ou 2 no máximo, tá bom? Dependendo da importância ali que a gente dá emocional para aquilo ali. Mas rapidamente descartado. Já o nosso córtex, ele é o completo oposto disso. O nosso córtex, ele possui um vasto espaço de armazenamento, e as memórias que são guardadas dentro do córtex, elas podem durar a vida inteira. Isso mesmo, a vida inteira, tá bom? Uns exemplos aqui de habilidades que a gente adquiriu podem durar a vida inteira. Andar de bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta, ficou 5, 10 anos sem andar. Depois de 10 anos você pega a bicicleta, você vai cambalear um pouquinho no começo, né? Você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas rapidamente seu cérebro vai se adaptar àquela informação, porque ele já teve acesso a ela anteriormente, e foi uma informação emocional, né? Então aprendeu a andar ali, teve os desafios e tudo mais, você aprendeu. E você vai conseguir desempenhar aquela tarefa satisfatoriamente. Tocar um instrumento, a mesma coisa. Dirigir um carro, por mais que você fique um tempo sem ter contato com aquela tarefa, você pega de novo e seu cérebro vai se adaptar novamente àquela tarefa, tá bom? Então, isso que eu quero dizer com guardar informações permanentemente, né? Ou por quase uma vida inteira. E eu quero dar uma ênfase ali no espaço de armazenamento. O nosso cérebro, ele possui tanto espaço de armazenamento que para a gente poder utilizar a capacidade total do nosso cérebro, a gente teria que gastar 400 anos de estudos, tá bom? A gente teria que estudar por 400 anos para que a gente chegasse próximo à capacidade total do nosso cérebro. A gente não chegou lá ainda, né? A gente está na faixa dos 100 anos aí, mas tecnologicamente, talvez algum dia a gente chegue nessa faixa dos 400 anos aí, então dá para fazer o exercício aí. Imagine a mente de uma pessoa que tem 400 anos de estudo armazenados em seu cérebro, né? Deve ser loucura, cara. Deve ser loucura, literalmente. Agora, vamos entrar dentro da parte da emoção e da repetição, né? Vamos enfatizar isso aí, que precisa ser enfatizado. O nosso cérebro aprende muito mais fácil quando tem uma carga emocional envolvida. Quando a gente tem uma carga emocional, seja positiva ou negativa, cargas emocionais positivas que fazem com que a gente lembre das coisas pro resto da nossa vida, né? Alguns momentos que podem ter acontecido com você que você vai lembrar pro resto da sua vida. Que vai ser muito difícil tirar essa informação do seu cérebro, não tem como. É muito difícil, né? A não ser que você sofra um trauma. Positivas, tá bom? Cargas emocionais positivas. O nascimento de um filho, a sua formatura, o seu casamento, uma grande conquista que você pediu tanto, né? Que você lutou tanto por, tá bom? Essas são informações emocionais positivas que você vai guardar pro resto da sua vida, tá bom? Alguns exemplos aqui de cargas emocionais negativas, que também são importantes para o nosso desenvolvimento, que você também vai guardar pro resto da sua vida. A perda de um ente querido, um trauma que você passou, algum acidente, tá bom? Essas são cargas emocionais negativas que você vai guardar pro resto da sua vida. Por que o nosso cérebro guarda cargas emocionais negativas também? Porque isso faz parte da nossa maturidade, do nosso crescimento. Essas cargas, tanto positivas quanto negativas, fazem parte da nossa personalidade, tá bom? Então, isso faz parte de nós, guardar essas informações com cargas positivas e negativas. Mas quando a gente está aprendendo inglês, quando a gente está tentando aprender qualquer habilidade que seja, a gente tem que tentar colocar carga emocional naquilo que a gente está aprendendo, tá bom? Então se eu gosto muito de um hobby, por exemplo, eu gosto de natação, e eu quero conciliar o inglês, eu quero aprender inglês, eu posso conciliar a natação com o inglês. Então eu vou estudar sobre conteúdos de natação em inglês, eu vou adquirir o vocabulário de natação em inglês primeiro, tá bom? Eu gosto de surf, então eu vou acompanhar coisas de surf primeiro, qual o nome dos materiais, o nome dos equipamentos, o nome dos picos mais legais de ir, né? Os países, tudo mais, a gente pode consumir isso em inglês, tá bom? Então quando a gente concilia essa coisa que a gente já gosta com o inglês, fica muito mais fácil da gente aprender
tá bom? Então o segredo tá aí, ainda mais para aquelas pessoas que já chegaram no nível intermediário, já estão ali no avançado, já conseguem entender filmes, livros e séries. Se você pega algum conteúdo que você gosta muito e assiste ele em inglês, cara, tu vai aprender muito mais rápido, por mais que você já tenha assistido aquele conteúdo em português, tá bom? Então isso acontece em inglês também. Eu vi o meu filme favorito é Interestelar, galera, de 2014. Então eu vi esse filme primeiro em português, e depois eu fui ver ele em inglês de novo, depois que eu já tinha aprendido inglês, né? E galera, é muito bacana porque você consegue absorver muito mais rápido, você consegue chegar lá muito mais rápido, tá bom? Adquirindo essas informações dessa forma, inserindo, né, e agregando valor emocional àquilo. Agora nós vamos entrar dentro da repetição. Qual que é a importância da repetição? Só um segundo, vai passar um carro muito barulhento aqui agora com som. Perdão, galera. Acho que eu vou cortar isso na edição ou não, mas eu perdi a linha de raciocínio total. Eu vou ter que cortar na edição, não vai ter jeito. Galera, aproveitando que eu fui interrompido aqui, eu quero fazer um pedido para vocês rapidamente. Esse canal aqui foi criado com o intuito de fazer com que vocês cresçam mais, evoluam mais, se desenvolvam mais, impactem mais pessoas. E para que isso continue ocorrendo, né, eu peço a vocês que, se vocês gostaram do vídeo, se esse vídeo agregou algum valor a vocês até aqui, eu peço rapidamente que vocês cliquem no botão de like e se inscreverem aí embaixo. Leva menos de 2 segundos. É só vocês tirarem da horizontal, colocar na vertical aí, cliquem em like, em se inscrever, volta para a horizontal de novo e a gente continua com o vídeo, tá bom? Porque esse canal aqui foi criado com o intuito de respeitar o seu tempo e a sua inteligência. Então, para que isso continue acontecendo, para que esse conteúdo impacte mais pessoas, eu peço muito que vocês façam isso aí pra gente, tá bom? Então, vamos dar continuidade no vídeo aí e bora lá. A repetição. Então, vamos entrar aqui dentro da repetição e a importância da repetição. Vamos lá, galera. A repetição é o seguinte: você precisa ter intimidade com uma tarefa para que você crie maestria nela, que você fique muito bom nela, tá bom? Então, para que você evolua em alguma tarefa ou algo, é muito importante que você repita aquela tarefa diversas e diversas vezes, para que você crie um arcabouço naquela tarefa. Então, se você quer melhorar, vamos pegar, por exemplo, aqui o futebol. Você quer melhorar em uma habilidade como um esporte, né, que é o futebol. Para você chutar bem, você tem que treinar aquele chute diversas e diversas vezes. Para você cruzar a bola para a área, você tem que treinar aquele cruzamento diversas e diversas vezes. Para cabecear a mesma coisa, para poder dominar a bola a mesma coisa, para fazer uma marcação, para poder fazer uma estratégia, você tem que fazer aquela atividade diversas e diversas vezes. Por isso que você vê o jogador treinando todos os dias, praticamente, porque para ele continuar evoluindo, tá bom? E com o inglês não é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Se você quer ficar bom em inglês, você tem que ter contato com aquele idioma, você tem que colocar aquilo na sua vida, você tem que absorver aquilo, tá bom? Então você tem que fazer as suas revisões todos os dias para que você consiga chegar lá na fluência muito mais rápido. Então você entendeu que você precisa ter emoção e repetição envolvida naquela tarefa, para que você consiga chegar naquela tarefa muito mais rápido, na sua fluência muito mais rápido. Tem até um conteúdo que eu vou fazer futuramente para vocês aqui, chamado Curva do Esquecimento de Ebbinghaus, que é um gráfico onde mostra uma curva de aprendizagem de algumas palavras, tá bom? Então nesse gráfico, a gente vai aprender a palavra dog. No primeiro dia a gente tem uma taxa de retenção de 100%. Conforme o dia vai passando, essa taxa de retenção daquela informação ela vai caindo. Vai caindo de 80, 60, 20, 10, ou então a gente até esquece daquela informação. Mas se a gente pega aquela informação 2 dias depois, a gente vai ter acesso a 100% daquela retenção de novo. E vai cair aquela retenção também durante o dia. Só que o que acontece? Quando você vai fazendo essas revisões periodicamente, de 3, 5, 7, 8, 10, 20 dias, de dias em dias assim, você consegue... Olha o som de carro aí de novo, Zé. Ai. Então, uma vez que você faz essas revisões periodicamente, você tem acesso àquela informação de forma muito mais rápida pelo nosso cérebro. Então, aquela curva que era muito declinada de esquecimento, ela vai se achatando, tá bom? Vai chegar uma hora que você nem precisa mais estudar para poder aprender aquela tarefa, para poder ter acesso àquele recurso, àquela informação que está dentro do seu cérebro. Então, é aí que você conseguiu atingir a sua fluência, a sua fluência naquela atividade, tá bom? Você conseguiu atingir seu objetivo. Então, é muito importante que você tenha isso em mente e entenda as regras do jogo. E acredito que esse vídeo aqui vocês conseguiram entender as regras do jogo, qual que é o problema que ocorre e qual que é a solução. A solução é entender a máquina que a gente tem para poder aprender esse idioma, tá bom? E uma vez que a gente aprende a máquina, aprende a importância de utilizar essa máquina de uma maneira correta, a gente consegue chegar até a fluência. Então,
O vídeo de hoje é basicamente isso, tá bom? Eu vou deixar pra vocês aqui, num dos cards aqui, uma indicação de um vídeo também que hoje você aprendeu como utilizar a máquina para chegar até a fluência. Agora, nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui, eu vou deixar para vocês um vídeo que vai ensinar vocês quais são os conteúdos que vão te ajudar a chegar na fluência mais rápido, tá bom? Em vez de ficar dando soco em ponta de faca e demorar muito tempo para aprender aquele idioma, seja eficiente naquele idioma também, tá bom? Então eu vou ensinar um conceito aqui nesse vídeo para vocês que vai ajudar vocês a chegarem lá muito mais rápido. Em vez de gastar 3, 5 anos no idioma, você vai gastar 1 ou 2 no máximo para poder chegar até a fluência, tá bom? Então seja eficiente nisso também. Eu também vou convidar vocês para poderem assistirem às lives que eu faço aqui no canal, toda terça-feira às 8 horas da noite. Nessas lives eu bato um papo com vocês, também eu estudo alguns temas do inglês que eu também quero melhorar, né? Existem ali alguns temas, por exemplo, eu estou estudando phrasal verbs, eu estou querendo melhorar nos phrasal verbs e utilizá-los mais no meu dia a dia. Ver uma maneira de utilizar eles melhor no meu dia a dia. Então eu estou estudando lá junto com vocês, dou dicas para vocês também durante essas lives. Então lá a gente consegue ter uma interação melhor, eu posso tirar dúvidas de vocês também. Então convido muito vocês a assistirem essas lives aí, que vai ser muito gratificante, né, ter vocês lá acompanhando essa live comigo e acompanhando a minha evolução também, tá bom? Porque querendo ou não, eu já sou fluente, mas sempre tem alguma coisa pra gente melhorar e conseguir melhorar não só pra mim, né, mas pros meus alunos também. Futuramente eu posso passar esse conhecimento pra eles e ajudá-los na jornada rumo à fluência deles também, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e comenta, tá bom? Comenta aí que eu vou responder todos vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aí embaixo que eu estou à disposição. E também deem sugestões de vídeos aí que eu posso fazer pra vocês, tá bom? Então vejo vocês no nosso próximo vídeo. See you next time, my freaking guys. Bye bye, guys.